Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso canal de oração com propósito e fé. É uma gratidão tê-los aqui para juntos podermos fazer essa corrente de oração com propósito e fé. É uma alegria imensa tê-los conosco em nossa família. Antes de iniciarmos essa oração, peço, caso você ainda não seja inscrito no nosso canal, te convido gentilmente, faça sua inscrição nesse exato momento e faça parte dessa família linda. Curta e compartilhe esse vídeo com pelo menos 3 pessoas que você ama e quer vê-los abençoados também, seja um familiar ou um amigo querido. Fico imensamente feliz com seu apoio e por você fazer parte dessa corrente de luz, amor e fé, nos ajudando a levar a palavra de Deus a todos os corações desse mundo. Respire fundo. Vamos juntos, nesse momento, iniciarmos e declarar cada palavra desse salmo com muita fé. Versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Há momentos em que a escuridão se espalha não apenas do lado de fora, mas dentro de nós. Problemas financeiros, enfermidades, conflitos familiares, traições, incertezas. Tudo parece conspirar contra. Mas é justamente nesses momentos que o salmista nos lembra de uma verdade eterna. Deus é a nossa luz. Não apenas uma luz que clareia o caminho, mas uma luz que dissipa o medo. Ele é salvação, não só do inferno, mas da angústia diária, das armadilhas mentais, do peso que paralisa. Quando você coloca o Senhor como sua força, você não depende mais do que os outros pensam, nem do que as circunstâncias mostram. Você começa a andar por fé, não por vista. E quem anda por fé não caminha sozinho, caminha guardado, cercado, conduzido. Lembre-se do que diz o Salmo 91. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E também do que diz Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Se hoje você se sente encurralado, lembre-se, medo é a ausência da presença percebida de Deus. Traga Deus para o centro agora, e o medo vai ter que recuar, porque o Senhor é tua luz, tua salvação, tua força, e com Ele à frente, a quem temer. Versículo 2. Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Todos nós enfrentamos situações onde somos cercados por pessoas ou energias que parecem querer nos destruir emocionalmente. Às vezes é uma palavra dura, um julgamento injusto, uma traição. Outras vezes são forças invisíveis como inveja, competição, opressão. Mas o salmista nos mostra um princípio espiritual. Quando Deus está à frente, aqueles que tramam contra nós tropeçam e caem. Não porque somos perfeitos, mas porque há uma proteção invisível que os impede de nos tocar. Deus é nosso escudo. Ele transforma ataques em crescimento e perseguições em propósito. Como diz o Salmo 91:7. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Isso não é arrogância, é fé. Mesmo quando os adversários se levantam com força, o Senhor reverte a situação. Confie. Aquilo que foi levantado para te derrubar será o próprio palco da tua vitória. Versículo 3. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. A guerra pode ser silenciosa, uma luta interna, uma batalha na mente, uma série de preocupações que não nos deixam dormir. Em outras vezes, ela é visível, perdas, conflitos, pressões diárias. Mas o salmista nos ensina algo poderoso. Mesmo cercado por um exército, o coração dele permanece firme. Por quê? Porque a confiança dele não está nos recursos humanos, está em Deus. Essa confiança é um exercício espiritual, uma entrega diária. Mesmo que tudo diga você não vai suportar, a fé sussurra, você vai vencer. Como em 2 Coríntios 4:8-9, quando Paulo diz, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Confiança em Deus não elimina a batalha, mas nos fortalece nela. Hoje, escolha confiar, ainda que o mundo grite derrota. A tua alma pode responder com fé e coragem. Versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Em meio a tantos desejos e necessidades, o salmista revela o desejo mais profundo da alma, estar com Deus. Não se trata apenas de ir à igreja ou fazer uma oração, mas de viver em constante comunhão com o sagrado, com a paz, com o centro que equilibra. A casa do Senhor é esse lugar interior onde tudo se aquieta. Quando buscamos esse lugar, não é fuga, é reencontro.
Quem contempla a formosura do Senhor vê beleza mesmo em dias difíceis. Encontra sentido mesmo na dor. Esse versículo nos lembra que nossa maior fonte de equilíbrio emocional e espiritual está na presença de Deus. Como diz Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Hoje, faça essa busca com intenção. Sua alma anseia por esse templo interior. Lá, a vida se reorganiza e os pesos se tornam mais leves. Versículo 5. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. No oculto do seu tabernáculo me esconderá. Por-me-á sobre uma rocha. Quando os dias difíceis chegam, e eles sempre chegam, sentimos vontade de nos esconder. Fugir do mundo, evitar a dor. Mas o salmista nos revela onde encontrar abrigo, no pavilhão de Deus. Não é uma fuga do real, mas uma proteção sagrada no íntimo da alma, onde as tempestades do mundo não nos alcançam. É como se ele nos envolvesse com seus braços e dissesse: aqui você está seguro. No oculto do seu tabernáculo, somos lembrados de quem somos. Recuperamos forças e resgatamos a paz. Ele não apenas nos protege. Ele nos coloca sobre uma rocha, símbolo de estabilidade, firmeza e visão elevada. Em momentos de adversidade, ele nos tira do chão instável do medo e nos posiciona em segurança. Como em Salmo 18:2, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. Hoje, se a adversidade bater à sua porta, entre no refúgio divino. Deus é o esconderijo que não falha. Versículo 6. Também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim. Por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Existe uma hora em que o favor de Deus se manifesta visivelmente. É quando Ele ergue a nossa cabeça diante dos que nos oprimiram, zombaram ou desacreditaram. A exaltação aqui não é vaidade, é justiça. É o Senhor mostrando que Ele viu cada lágrima, cada injustiça, cada luta silenciosa. O salmista responde com júbilo. Não por vingança, mas por gratidão. Ele canta não por causa da vitória em si, mas porque sabe quem foi o autor dela. Muitas vezes nossa vitória é silenciosa. Um trauma superado, um medo vencido, uma fé restaurada. Mesmo que ninguém veja, Deus exalta internamente. Como diz Salmo 3:3. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Quando Deus ergue alguém, ninguém pode derrubar. Então, mesmo antes da exaltação chegar, louve, cante, adore. Seu louvor é a chave que abre as portas da sua restauração. Versículo 7. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Há momentos em que o silêncio de Deus dói mais do que a própria luta. Gritamos, oramos, choramos, e parece que Ele não ouve. Mas esse versículo revela a alma do salmista clamando por resposta. Não de um Deus distante, mas de um Pai que se importa. Ele não exige respostas imediatas. Ele suplica com humildade, com o coração nu. Esse clamor é o da alma humana que deseja ser ouvida, compreendida, acolhida. É a oração de quem está cansado, mas ainda crê. Quando pedimos, tem piedade de mim, estamos dizendo, Senhor, olha para mim com teu amor, com tua compaixão. Deus não despreza esse tipo de oração. Como está em Salmo 34:18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Então não se cale. Mesmo sem força, diga algo. Deus responde orações sinceras com cuidado, e Ele conhece o som da sua voz mesmo antes da palavra ser formada. Versículo 8. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Deus convida, mas Ele não força. Ele diz, buscai o meu rosto. E espera uma resposta íntima, voluntária, amorosa. O salmista não apenas responde com palavras, mas com o coração. Essa é a essência da espiritualidade, uma relação viva entre Criador e criatura. Buscar o rosto de Deus é desejar sua presença, seu olhar, sua direção. É desejar mais do que bênçãos, é desejar o próprio abençoador. E quando buscamos de coração, Ele se revela. Em Jeremias 29:13, lemos, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes, de todo o vosso coração. O coração que responde ao chamado, divino se alinha com o propósito mais elevado da existência, viver em comunhão com a fonte da vida. Hoje feche os olhos, respire fundo e diga como Davi, o teu rosto, Senhor, buscarei. Essa decisão muda atmosferas, quebra prisões e restaura a alma. Versículo 9. Não escondas de mim a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu foste a minha ajuda.
Não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Este versículo é um clamor desesperado, vindo de alguém que já experimentou o cuidado de Deus, mas agora teme ser abandonado. Davi não está pedindo algo novo. Ele está pedindo que Deus continue sendo o que sempre foi: refúgio, socorro e presença fiel. É a oração de quem já viveu milagres, mas ainda é humano o suficiente para sentir medo. Por isso ele diz: não escondas de mim a tua face, como quem pede: Senhor, não suma agora. Não me deixe sozinho nessa dor. Quando Deus esconde a face, sentimos como se a luz da vida tivesse se apagado. Mas essa súplica mostra que, mesmo na incerteza, a fé continua viva. Ele reconhece: tu foste a minha ajuda. Esse reconhecimento é precioso, porque quem lembra do que Deus já fez tem forças para continuar, confiando no que Ele ainda fará. Não me deixes nem me desampares. É a essência da dependência total. Davi entende que sem Deus ele nada pode fazer. E você, já orou assim? Já sentiu que sem Deus não há saída? Essa oração é para você, que sente medo de perder tudo, que vive no limite da força, que tem saudade de quando Deus parecia mais próximo. A verdade é, Ele ainda está aí. E Ele ouve esse clamor. Versículo 10. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Esse versículo é um abraço na alma ferida. Ele fala sobre o tipo mais profundo de abandono. O abandono afetivo, emocional, familiar. Davi está dizendo: mesmo que os vínculos mais sagrados falhem, Deus não falha. Muitos carregam traumas do abandono paterno ou materno. Outros foram criados em lares frios, distantes, sem colo, sem palavra de afirmação. E há quem ainda chore por um amor que nunca recebeu. Mas Davi vem e anuncia algo revolucionário: o Senhor me recolherá. Esse recolher é mais do que acolher. É levantar do chão, é pegar nos braços, é dar lar a quem foi lançado fora. Deus é pai de órfãos e protetor dos que se sentem sozinhos. Como diz o Salmo 68:6, Deus faz com que o solitário viva em família. Então, se você foi rejeitado, esquecido, maltratado, hoje receba essa promessa: Deus te recolhe, te levanta, te guarda, te ama de forma completa, diferente de qualquer amor humano. Ele preenche o vazio deixado pelas ausências, e o que você não recebeu dos homens, Ele te dará em abundância: amor, segurança, valor, identidade. Versículo 11. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Guia-me por uma vereda plana, por causa dos que me espreitam. Neste versículo, Davi deixa claro que não quer apenas livramento. Ele quer direção. Ele não pede um atalho nem uma solução mágica. Ele clama: ensina-me o teu caminho. Quantas vezes buscamos respostas imediatas, mas não pedimos que Deus nos ensine a andar? Davi quer aprender a caminhar como Deus caminha. Ele quer aprender a pensar, decidir e agir como alguém que conhece os caminhos do céu. Guia-me por uma vereda plana. Esse pedido é profundo. Vereda plana não significa caminho fácil, mas sim caminho seguro e firme. Davi sabe que está sendo observado. Por causa dos que me espreitam, ele diz. Ou seja, tem gente à espreita, esperando a sua queda, armando ciladas, torcendo para vê-lo tropeçar. E isso vale para você também. Tem gente que não aplaude sua fé, que zomba da sua esperança, que duvida da sua força. Por isso você não pode andar por impulso. Precisa andar por direção divina. Esse versículo é um convite para deixar de andar segundo os próprios sentimentos e começar a andar pela sabedoria do alto. É dizer: Deus, não me deixa errar. Não me deixa tropeçar onde tantos estão torcendo para me ver cair. Versículo 12. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantaram falsas testemunhas e os que respiram crueldade. Davi revela aqui o que muitos enfrentam em silêncio: a injustiça. Ele está sendo caluniado, perseguido e atacado por gente que não tem piedade. Gente que mente, que distorce, que inventa, que destrói reputações. Quantas vezes você já se sentiu assim? Julgado sem ter chance de defesa? Vítima de fofocas, intrigas e invejas? Davi clama: não me entregues à vontade deles. Ele sabe que, se depender dos adversários, ele será esmagado. Mas também sabe que sua vida não está nas mãos dos inimigos, e sim nas mãos de Deus. Falsas testemunhas se levantaram. E o que é pior? Os que respiram crueldade. Ou seja, há pessoas que se alimentam da dor alheia, que se sentem vivas causando destruição. Mas Deus é o justo juiz. Ele ouve o clamor dos que foram injustiçados. Ele defende aqueles que foram caluniados. Se você está passando por isso, se sente traído, ferido, machucado por palavras falsas, saiba: Deus vai te justificar. Ele conhece a verdade que os outros não veem. E no tempo certo,
Ele fará a justiça aparecer como o sol do meio-dia. Versículo 13. Creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Essa é uma das declarações mais poderosas de todo o Salmo 27. Davi está no meio da batalha, cercado por inimigos, lidando com falsas testemunhas, pressões emocionais, perigos físicos. E mesmo assim, ele escolhe crer. Ele não diz, talvez eu veja. Ele não diz, quem sabe um dia. Ele afirma com convicção, eu creio que verei a bondade do Senhor. E não é apenas depois da morte. Ele diz, na terra dos viventes. Ou seja, aqui, agora, nesta vida. Quantas vezes você pensa que sua vida só terá paz no céu? Quantas vezes você foi convencido de que a sua parte é apenas suportar a dor? Mas Davi rompe com essa ideia. Ele diz, mesmo em meio ao caos, eu verei a bondade de Deus se manifestar. Essa é a fé madura. A fé que vê o invisível. A fé que sustenta no vale. A fé que não desiste, porque já enxergou no espírito o que ainda não se manifestou no mundo físico. Declare isso com seus lábios agora mesmo. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Essa palavra tem poder para mudar a atmosfera ao seu redor. Versículo 14. Espera no Senhor, sê forte, e fortaleça-se o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Esse versículo encerra o salmo com um chamado à perseverança. Depois de abrir o coração, chorar, clamar, pedir livramento, pedir direção, declarar fé, agora Davi se posiciona. Ele fala com a própria alma. Como quem diz, ei, não desista agora, você já veio longe demais. Espera no Senhor não é uma espera passiva, é uma espera de quem confia, de quem sabe que Deus está agindo, mesmo quando tudo parece parado. Sê forte. Essa palavra vem como um sopro de ânimo. Talvez você esteja fraco, mas ainda assim você pode escolher ser forte. Fortaleça-se o teu coração. Ou seja, renove sua fé. Respire fundo. Lembre-se de onde Deus já te tirou. Relembre as promessas. Aqueça o coração com esperança. E então Davi repete. Espera, pois, no Senhor. Porque ele sabe que a gente esquece rápido. Ele sabe que o desânimo bate. Por isso, repete. Reforça. Insiste. Não desista. Espere no Senhor. Se esta oração falou com você, se esse salmo tocou seu coração, se ele te deu força, clareza ou consolo, deixe nos comentários um amém. E sua inscrição no canal é mais do que um clique. É um gesto que ajuda essa mensagem a alcançar mais vidas e junta-se à nossa linda família. Juntos podemos espalhar esperança, renovação e conforto espiritual. Curta, compartilhe e volte aqui sempre que precisar de um abraço da palavra. Que o Senhor te sustente e te abençoe hoje e sempre. Amém.